Então, tem uma primeira pergunta que, na verdade, a Renata queria responder sobre o levantamento, se existe um levantamento por classe social da incidência da alienação parental. Que eu saiba, não. Renata, quer falar a respeito? Cristian, realmente o que a gente sofre com relação à questão da alienação parental é a ausência de dados. Essa é Aham. uma preocupação que, inclusive, nós temos feito sempre nos debates, com senadores, para buscar esses dados, para provocar o CNJ, para o CNJ provocar os tribunais e a gente trabalhar com dados, e não só com Uhum. gritos. Né? Eu acho que essa é realmente uma preocupação que a gente tem que ter. E, de fato, não há, né, Renata? Não há esse levantamento. Tá bem, ótimo. Obrigado. Bom, nós estamos aqui também da parte da Cecília Barros, uma pergunta diretamente para a Elza, claro, também se a Gisele quiser complementar. Oi, Elza, por favor, responda o que Oi. você acha da resistência dos peritos em permitir o acompanhamento dos assistentes técnicos. Elza, fique à vontade. Eu gosto de responder essa pergunta que toda hora me fazem, né? Então, gente, é o seguinte, o que é legal nem sempre é ético. Infelizmente, a gente tem essa história que a gente tem que enfrentar, né? E, além de tudo, o que está no CPC foi pensado para todos os peritos, todas as perícias, né? De todos os profissionais peritos. Então, no nosso conselho, nós temos a especificidade da profissão do psicólogo, de como deve se dar essa especificidade da relação perito-assistente técnico, né? Então, assim, recentemente eu tenho tratado muito dessa questão, que eu realmente concordo que o psicólogo não deve interferir na coleta de informações que é feita pelo perito, ele tem autonomia para fazer isso, como eu já tinha falado antes, né? Então, essa interferência é vista pelo conselho a partir do momento que ele diz que o assistente técnico não deve estar presente no ambiente da coleta de informações que o perito faz, né? Porque o perito justamente tem essa autonomia, o perito psicólogo tem essa autonomia, porque, na verdade, a nossa coleta de informações, ela já vai sendo uma formulação de hipótese ao mesmo tempo, ela já vai sendo, ao mesmo tempo, também uma interpretação, uma intervenção, como bem Gisele falou, que eu concordo também, que existe um alto poder educativo ali da perícia, eu acho que Glícia também vai falar disso amanhã bastante, né? Então, ela tem ali um caráter múltiplo, aquela intervenção do perito, né? Aquela coleta de dados misturada com intervenção, misturada com interpretação. Então, isso aí é preciso de autonomia, precisa de ter autonomia nesse momento. Então, eu acho que, assim, a gente tem a regra do CPC, que, enfim, em tese é mais válida, mas eu continuo ainda me pautando pela regra do meu código de ética profissional e das resoluções do meu conselho, né, que vão determinar a especificidade daquela assistência técnica no contexto e na perícia da minha profissão, né, que está mais específico, está mais detalhado do que está feito no CPC, né? E, além disso, assim, recentemente eu queria comentar também que eu vivi uma experiência aqui em Brasília, né, porque atualmente estou morando em Brasília e tenho atuado mais aqui como assistente técnica, enfim, aqui em Brasília mesmo. Então, eu vivi uma experiência aqui como assistente técnica que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: a perita, ela abriu a possibilidade do assistente técnico entrevistar a outra parte durante 20 minutos após a entrevista que ela fez, entendeu? Então, assim, e não tinha interferência nenhuma, eu coletei as minhas informações que eu julguei necessárias com aquela pessoa ali, não é muito tempo, mas dá para você ter uma percepção ali do que aquela pessoa está falando, de como aquela pessoa se coloca, etc. E você não tem essa interferência, então eu achei muito interessante esse formato. O próprio perito abriu essa possibilidade como, assim, uma alternativa para que o assistente técnico não participe concomitantemente, que na nossa profissão é considerado antiético essa postura, né? É o considerado não indicada essa participação concomitante. Então, enfim, temos que trabalhar mais essas questões e verificar possibilidades alternativas. Perfeito. Gisele, por favor, fica à vontade. Também acho, Elza, há muito tempo atrás eu fiz parte de um grupo aqui em São Paulo que era entre peritos e assistentes técnicos do CRP
aqui de São Paulo, e justamente o que se discutiu foi isso. E, à época, eu concordei que o assistente técnico não podia participar, porque é uma questão do rapport que se estabelece entre o psicólogo e a parte que ele está entrevistando. Então, eu entendo isso. Porém, passados muitos anos, né, eu acho que precisamos encontrar uma questão intermediária aí, né, porque realmente nós estamos indo contra o Código de Processo. Né? O TRT, né, ele não está atendendo, né, e o risco, daqui um pouco, de algumas perícias serem questionadas com base nisso, né, mas isso é a briga que tem, né, entre o Conselho, que, né, ainda continuam. Né, mas vamos pensar numa situação mais ponderada, que é esta que você trouxe dessa perícia. Eu, uma vez, tive um caso que até atendi com o Sidney Shine, ele era o perito, eu era assistente técnico, e nós atendemos juntos, e era um caso de abuso, e que aí sim ficou configurado o abuso, mas depois de muito tempo, então teve essa colaboração. Então, pensando na questão da colaboração, acho que sim, acho que os assistentes técnicos se sentiriam menos excluídos e teriam uma possibilidade de participar se tivessem contato com a parte que não o contratou, pelo menos um contato pontual. Não é para ficar colhendo dados para usar contra o outro, né? Mas se coloca aí na obrigação ética, porque é a obrigação ética do psicólogo, o que considerar a família como um todo, e não ficar nessa interpretação de o bonzinho e o mauzinho. Né? Isso só acentua essa oposição e acentua a alienação, né? E aí a própria profissão acaba ficando alienada mesmo da situação. Então, a postura ética do psicólogo é considerar a família como um todo, relações complementares. Então, se ele tiver a oportunidade de participar de alguma forma, tanto melhor. Tem casos aqui que eu também participo como assistente técnica, em que o perito ele faculta aos assistentes técnicos as entrevistas, por exemplo, com outros profissionais. Ele está junto. Né? Então, precisa coletar dados com a professora, com a diretora ou com outro terapeuta. Então, vamos buscar, sobretudo, a colaboração. Se estamos buscando, nos casos de alienação parental, nos casos de família, a colaboração, vamos começar conosco, né, fazendo esse sistema corretivo, como se fosse o sistema, possibilitando um exemplo de uma boa colaboração. Então, eu vejo isso como fundamental, como postura, né, e não padecer de juizite, advocatite, que a gente só reproduz um sistema que a gente sabe que não funciona. Temos um acréscimo da Maria Cristina. Tinha levantado a mão, Maria Cristina? Não, por favor. Mas na verdade, era muito pontual. Eu estou amando o debate e ouvir Elza e ouvir Gisele esclarece muito para nós do juridiquês, como se diz, porque dá uma clareada na nossa mente. Essa questão, por exemplo, da fala, do direito à fantasia, do direito a essa oscilação de afeto, isso é muito importante. E aí eu estava pensando que algo que deve ser bem posto e bem esmiuçado com relação à questão da alienação parental, justamente em razão dessa característica peculiar da fala da criança, é vamos dizer assim, a possibilidade de ser mantida dentro de uma questão de segurança, por exemplo, de forma assistida, mas essa convivência, para que ela não seja de forma abrupta, suspensa assim que há a denúncia do abuso. E eu sei que é uma situação delicadíssima, porque o magistrado realmente fica em uma situação que, na dúvida, ele diz, não, na dúvida vamos logo suspender, mas que seria muito bom se houvesse essa prática de no lugar da suspensão, permitir essa convivência assistida enquanto se chega a um denominador comum. Isso seria, me parece, proteger a infância. Mas eu queria ouvir, depois de responder as perguntas aí, dos que já fizeram, as senhoras, a professora Gisele e a professora Elza. Muito obrigada. Obrigado, Maria Cristina. Nós temos outra pergunta aqui também da Sandra, que representa aqui o Espaço Winnicott Brasília, minha querida amiga Sandra Bácara. Como ficam as consequências emocionais que se percebem nos sujeitos vítimas dos atos de alienação parental? O sofrimento psíquico existe, vai além da dificuldade de relacionamento pais e filhos. Quem trabalha com a clínica vê claramente esses sintomas e essas consequências. Na ordem que vocês quiserem, Elza, Gisele, fique à vontade para comentar. Elza.
Não, acho que você podia começar aí, eu complemento. Fico bem satisfeita com a sua intervenção. Eu vou pegar uma carona um pouco no que a Maria Cristina falou, né, que é né, tem tantos profissionais disponíveis para fazer terapias vinculares, para que se façam encontros, o que a Adriana trouxe na Espanha, né, e que até começou lá atrás com a Maison Verte, François Doutor, lá atrás, nós temos o Centro de Relacionamento Familiar na Austrália, temos experiências no Canadá, quer dizer, tem várias possibilidades, mas nós precisamos utilizá-las, ou seja, sermos mais criativos, né, e sairmos, né, deste enquadre, né, mas com uma finalidade clara. Né? Então, o judiciário tem sido alvo de várias técnicas discutíveis, a meu ver, como se fosse um lugar de fazer terapia. Né? Então, vamos reconhecer aí o lugar de cada um, né? E contar com estas possibilidades. Então, sim, né? Terapias vinculares, visitas no consultório e atendendo à lei que prevê que a convivência não precisa, não deve ser interrompida. Né? A pergunta da Sandra, claro, né, que há muitas consequências, e eu digo, não é uma consequência só para a criança e para o adolescente, a consequência se faz sentir na família toda, como um sistema de relações complementares. O que acontece com um necessariamente afetará os demais. No momento, puxa vida, me vinguei, me livrei, né? Mas a gente sabe que a vida, nesse sentido, ela é longa. Então, essas questões precisam ser retomadas e também muito faz quem não atrapalha. Então, se o sistema judicial, né, se o processo colaborar com as famílias, né, para que elas retomem a sua funcionalidade, tanto melhor. As consequências são seríssimas, né? Como as consequências de ser privado da convivência com o pai, com uma mãe, ou vamos pegar antes, né? Eu não saberia reproduzir a estatística, né? Mas o número de pessoas que não tem o nome do pai na certidão de nascimento na população carcerária é altíssimo. Quer dizer, isso está nos falando alguma coisa. Lares que são mantidos exclusivamente por mulheres, né? E que não se tem a presença do pai, e aí a gente tem Filme Central do Brasil, ou tantos outros, né? Que se vai buscar esse tipo de exemplo, né? E esse tipo de pertinência, né? De outras formas, isso nós estamos cheios de exemplos, né? Então, nós precisamos, sim, utilizar essa lei, mas utilizar essa lei de uma forma ampla e não só para alguns casos, e teve uma pergunta ali, quando não pode pagar o assistente técnico, né? Bom, tem que se encontrar outras formas, né? Mas utilizar essa lei para uma sensibilização da importância das relações familiares e não se usar a criança e o adolescente como se a questão fosse só a criança e o adolescente em defesa. A criança é da família e a necessidade de fortalecer as relações familiares. Se me permite 10 segundos, o que está acontecendo também? Foi-se o tempo em que os processos eram incinerados e destruídos. Né? Com o PJE, eles ficam armazenados. Eu tenho alunos de 16, 17, 18 anos de idade no começo da faculdade que estão me pedindo para desarquivar os processos, para eles poderem ler o que aconteceu, porque a mãe conta uma história, o pai conta outra, então esses jovens estão acessando e vão cada vez mais acessar esses processos com facilidade. E isso pode provocar todo um novo trauma, um novo conflito por conta do que foi dito, né, com relação ao outro. Ou, né, a busca, né, do que aconteceu, que é legítima, né? Agora, muitas vezes, Christian, os pais falam assim, eu vou fazer isso porque meu filho vai ver um dia. Será? Né? A maioria das vezes não vai querer ver, não. Né? Já sentiu na pele, né? Mas na maioria das vezes não vai querer ver. Né? O que é importante é o que se está fazendo hoje. Né? Isso precisa ser visto. Né? Claro que a defesa, né, e o exercício, de novo, numa família, os direitos não estão em oposição, desde que se esteja exercendo as funções. Eles só estão em oposição quando nós temos pleitos da ordem do egoísmo que ferem a finalidade da família. Mas é direito do pai, direito da mãe, direito das crianças, esta
convivência, ou ao menos o relacionamento familiar, e a convivência como for possível. Tá? Também tem isso. Perfeito. Nós temos uma outra, a Gisele falou da pergunta da Adriana, então nós temos uma outra aqui da Juliana Soares, direto para a doutora Elza, mas enfim, quem quiser falar. Em uma ação que se busca a declaração de atos de alienação parental, poderá o genitor ou genitor alienado ou alienada requerer não só a perícia psicossocial da criança, como do agente alienador também. Este agente, diante do pedido do deferimento, é obrigado a passar pela perícia? Grata. Claro, né, o que eu estava falando antes, que essa avaliação psicológica ela é feita a partir de uma ampla coleta de dados, né? Então, se a gente for pensar que não é somente a criança que está naquela dinâmica, como a gente vem falando aqui, né, Gisele, que a gente está destacando essa dinâmica familiar, que a alienação parental, esse fenômeno atinge toda a família, corresponde a dinâmicas familiares. Então, claro que os pais têm que ser escutados, né? Todos dois, na verdade, os cuidadores, parentes próximos, até amigos da família, né? Dependendo, tios, tias, enfim, avós, quem mais for, contribuir para esclarecer melhor aquele fenômeno, tem que vir para fazer parte daquela avaliação psicológica, e deve ser entrevistado, enfim, tido uma conversa. Depende muito do tempo que aquele profissional ali vá ter para realizar aquele procedimento. Mas é importante essa diferença de perspectivas, né? Para a gente ter essa compreensão desse fenômeno tão complexo como é a alienação parental, né? Então, é importante mesmo que tenha esse para além, por isso que eu sou contra, por exemplo, né? Dizendo logo aqui também uma coisa que eu sempre falo, eu sou contra essa história de depoimento especial para caso de alienação parental, não é? Como é que você pode coletar um depoimento da criança, que seria uma entrevista com protocolo básico, ou seja, uma entrevista ali que já segue uma espécie tem uma sequência própria, né? Que tem aquelas perguntas, que tem aquele tempo determinado. Então, é tudo muito restrito, tudo tem uma formatação muito própria, e só é a criança que vai realizar o depoimento especial. Então, eu vejo uma compatibilidade muito grande com o fenômeno dessa complexidade, como é a alienação parental. A gente não pode restringir somente a oitiva ou ao depoimento da criança ou à entrevista com a criança. Tem que ser realmente uma visão mais ampla e aprofundada da situação, do fenômeno. Concordo em gênero, número e grau, e nas questões de denúncia de abuso sexual, muitas vezes se escuta só uma parte, só a criança, só que já é identificada na hora como vítima, né? Não se faz esta perícia e esta avaliação 360 graus, muitas vezes se utiliza de forma perversa, né? O fato de existir um outro processo, então, enquanto esse outro processo não estiver esclarecido, também aqui não se esclarece, e esse embolamento acaba o quê? Acaba prejudicando de uma forma quase que indelével, né, a vida de toda esta família. Então, a avaliação sempre 360 graus. Certeza que há uma violência na família quando se tem ações, né? Não se tem conversa, não se tem possibilidade e flexibilidade quando há uma tentativa de exclusão. Sempre que há uma alienação, nós não temos só o alienador e o alienado, porque mesmo aquele que é alienador está se alienando da própria função, porque um não pode fazer o papel de dois, né? Então, essa alienação ela precisa ser vista de uma forma bastante ampla, mas então teríamos tanto que conversar, e cada vez mais eu me apaixono pelos debates, né, e pela discussão tão rica, né, que esta lei traz em todos os sentidos, né, para que nós não alienemos profissionais, para que nós não nos alienemos das situações e da violência e do sofrimento que existe, para que possamos então colaborar de uma forma a reproduzir como uma família deve ser.